Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Uma boa noite aos que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais. Nós vamos falar um pouquinho então no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos. E no item 9 tem o seguinte tema: superiores e inferiores. Eu vou ler uma passagemzinha aqui, um trechinho. A autoridade, assim como a fortuna, é uma delegação de responsabilidade, e aquele que dela foi investido terá contas a prestar. Não acrediteis que ela lhe tenha sido dada para proporcionar o vão prazer de comandar, nem tampouco, como creem erroneamente a maioria dos poderosos da terra, como direito, uma propriedade. Então, meus irmãos, quando a gente fala em superiores e inferiores, vamos falar em seres humanos e não enquanto espíritos desencarnados. Então, são superiores e inferiores às posições que nós ocupamos dentro de uma sociedade. Nós somos criados todos de forma igual, né? Cada um com o seu resgate, com a sua jornada, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então somos todos iguais. Porém, por uma necessidade de organização, de hierarquia, nós temos, sim, que ocupar cargos inferiores ou superiores dentro de uma sociedade. Podemos, ser patrões, empregados, chefes, subordinados, enfim. Autoridade e fortuna. Normalmente, quando a gente fala em autoridade ou em fortuna, nós pensamos que as pessoas que possuem essa autoridade, seja um cargo de presidência, um cargo de direção, um cargo um pouco mais elevado de chefia, nós pensamos que eles são afortunados, não é? Que eles são privilegiados por ocuparem esses cargos. E na verdade, o que a gente tem que perceber é que quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Já dizia, a passagem que diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, com a ocupação desses cargos superiores, as responsabilidades também aumentam. Mas será que esses cargos, eles nos são dados por que motivo? Por que será que nós recebemos cargos superiores? Será que é para subjugar o nosso próximo? Será que era para exercermos uma autoridade de maneira que vai humilhar? Por que será que existe então esse cargo de superioridade? Eles são cargos emprestados para a nossa evolução. Nada aqui é nosso, tudo é emprestado. Por exemplo, quando nós ocupamos, ou eu, quando a gente tem algum cargo de direção ou de responsabilidade um pouco maior, ou de gestão, eu costumo dizer que eu estou presidente, eu estou diretor, eu estou chefe, porque nada que nós temos aqui nos pertence, tudo nos foi emprestado, e quando partirmos daqui, nós só vamos levar o nosso aprendizado, a nossa evolução espiritual. O material, que é o que a gente está falando aqui, vai ficar. Então, nós estamos recebendo como empréstimo, e tudo que nos é emprestado também nos pode ser tirado. Se nós não fizermos bom uso, nós podemos perder. Quantos e quantos casos a gente conhece de pessoas que foram afortunadas,
que ganharam na Mega Sena sozinhos e que não fizeram bom uso da sua fortuna e terminaram seus dias na pobreza total. Receberam, não fizeram bom uso e foi retirado. Então nada aqui é nosso, tudo nos é emprestado. Nós estamos ocupando alguns cargos de superioridade conforme a nossa necessidade ou merecimento, mas isso é momentâneo. A partir do momento que nós não fizermos o bom uso, que nós não formos um bom chefe, que nós não formos um bom diretor, que nós não exercemos a nossa presidência com humildade, com certeza isso nos será tirado. Ele nos foi dado para que possamos tornar a vida dos nossos semelhantes melhor. E se a gente não fizer esse bom uso, com certeza nós podemos perder esses cargos. Vamos seguir mais um pedaço da leitura aqui, então. Seja quem for o depositário da autoridade, em qualquer extensão que ela abranja, desde o Senhor sobre o seu servidor até o soberano sobre o seu povo, ele nunca deve dissimular o fato de ser encarregado de almas. Encarregado de almas. Responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. E as faltas que esses poderão cometer, os vícios aos quais forem arrastados como resultado dessa direção, dos maus exemplos, recairão sobre ele, ao passo que recorrerá sobre ele os frutos de sua solicitude, se eu conduzi-los ao bem. Então vocês percebem, né, que no início ali, quando a gente falou em ser superior, que poderia ser um privilégio, o tamanho da responsabilidade que nós temos em sermos encarregados de almas, quando nós temos esses cargos de direção, de presidência ou de chefia. Nós somos responsáveis pelas almas das pessoas aos quais nós estamos dirigindo. E os efeitos que nós causarmos nessas pessoas, sejam bons ou maus, eles também recairão sobre nós. Então a gente tem que ter muita atenção quando nós ocupamos algum cargo hierárquico superior aos outros. E eu acredito, principalmente, que ocupar um cargo, né, como a gente estava falando, superior ou inferior, ocupar um cargo superior, ele é extremamente mais difícil do que o inferior. Por quê? Porque aí nós somos tentados a todo instante pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, pela soberba. Ocupar um cargo de chefia não quer dizer que tu seja melhor ou pior do que o teu irmão. Apenas tu está naquele momento talvez mais capacitado para ocupar esse cargo. Apenas isso, mas é como nós falamos no início. É emprestado. Tudo que é emprestado pode nos ser tirado. Então, meus irmãos, nós temos que fazer o bom uso dessa autoridade que nos é dada. A gente tem que perceber a diferença da autoridade para o autoritarismo. Quando a gente se refere a alguém que tem bastante conhecimento, a gente não diz fulano é autoridade em tal assunto. Por quê? Porque ele tem aquele conhecimento, ele adquiriu, ele é uma referência. Então a autoridade que nós temos que exercer, ela tem que ser exercida de forma que nós possamos ser referência de algo bom. Diferente do autoritarismo. O autoritarismo é impor. É impor o nosso ponto de vista, é querer que todas as pessoas comunguem das nossas ideias. O autoritário, ele não ouve, ele não escuta, ele não reparte. É só o ponto de vista dele que importa.
e os outros não têm nenhum valor para ele. Então, quando nós estivermos na posição de chefia, de direção, que sejamos chefes reconhecidos pela autoridade e não pelo autoritarismo. Autoridade implica em conhecimento e autoritarismo implica em imposição. Também é um tanto difícil o cargo de superior, porque nós estamos também muito expostos a críticas, né? Muito expostos a críticas, e muitas vezes, por nos intitularmos superiores aos outros, a gente não escuta, a gente não ouve, a gente não está aberto a receber críticas. E isso implica muito no nosso orgulho. Isso faz com que o nosso orgulho aflore muito mais, o nosso ego fale à frente de nós. Nós não nos julgamos falhos, porque nós somos chefes, então muitas vezes nós nos julgamos perfeitos, né? E quando alguém vem tentar nos orientar ou nos corrigir, logo nós rechaçamos aquela dica, aquele feedback. Por quê? Porque eu sou o diretor, eu sou o chefe, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou, né? A gente traz muito o eu, e não é por ser chefe, por ser pai, por ser mãe, que a gente vai estar sempre certo. Muito pelo contrário, às vezes a gente está sobrecarregado de tarefas, de responsabilidades, como a gente diz que o superior tem muitas responsabilidades, que a gente acaba não dando muita atenção para o entorno, e com isso a gente fica cego para algumas coisas. E que bom que tem alguém que está ali tentando nos orientar, para que a gente volte para o caminho. Então nós temos que ser humildes quando formos ocupar algum cargo de superioridade, a ponto de escutar os outros. E por falar em humildade, eu vou ler mais um pedacinho. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem. Por sua vez, os que não são menos sagrados. Se esse último é espírita, sua consciência dir-lhe-á melhor ainda que ele não está dispensado dos deveres, mesmo quando o seu chefe não ter cumprido os seus. Então, meus irmãos, a humildade, ela tem que estar presente tanto em cargos superiores quanto em cargos inferiores. Quantas vezes, né, a gente pode se pegar dizendo: mas se nem o meu chefe faz, por que eu vou fazer? Tu vai fazer porque tu tem que fazer. Tu não tem nada que ver com o teu chefe. O teu chefe carrega a jornada dele e tu é responsável pela tua. Então a gente não pode tirar o mau exemplo, né? Tirar do mau exemplo a nossa maneira de agir. Muito pelo contrário, e aqui ainda fala, seu último é espírita, sua consciência dir-lhe que melhor ainda que ele não está dispensado dos seus deveres, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de um não autorizam as faltas de outro. Então o inferior, ele tem uma obrigação moral de humildade. Muitas vezes, aquela ordem que nos vem para ser executada de alguém que está acima de nós, para nós não faz muito sentido. E talvez a gente não tenha o entendimento no momento de que aquilo será o melhor a ser feito, mas a gente tem a obrigação de executá-la, mesmo que para nós pareça errado. E isso chama-se humildade. Então, o inferior, ele não está dispensado de cumprir as ordens que lhe são dadas.
E você sabe que muitas vezes o porquê que a pessoa se encontra naquela posição inferior? Porque nessa jornada, ou em outra, ela pode ter ocupado a posição de superior e fez mau uso. Ocupou a posição de superior para subjugar, para humilhar, para ofender, para denegrir. E a gente sabe que a conta vem. Em algum momento da nossa vida nós vamos ter que pagar por aquilo que nós fizemos. Então, muitas vezes, a gente vem numa posição de inferior como uma lição a ser aprendida pelo mau uso que nós fizemos daquela posição de superioridade que nós tivemos em algum momento desta vida ou de outras. Muitas vezes, a gente pode ter vindo para essa jornada como uma pessoa rica, abastada de dinheiro, e em vez de nós utilizarmos parte daquilo para fazer bem, porque vocês sabem que ter posses, ter bens materiais não é pecado, não é errado. Errado é a gente querer acumular e não dividir. Se a gente tem um poder aquisitivo maior, a gente deve utilizar para auxiliar o próximo. Então, muitas vezes a gente se apega ao material, né? Vem nessa missão, chega aqui, esquece e fica apegado àquele dinheiro, àquela matéria, acumula, trata mal os funcionários, trata mal as pessoas que têm um poder aquisitivo menor que o teu. Terminamos a nossa jornada, chegamos no plano superior, não cumprimos o que nos propusemos a cumprir e ainda adquirimos mais uma obrigação para a nossa próxima encarnação. E aí a gente vai vir realmente como subalterno, e não se assuste se nós tivermos um chefe tão ou mais cruel do que nós éramos quando nós tínhamos esse poder de superioridade. E o que fazer numa situação dessas? Ser resiliente, ter resignação e termos a certeza de que se nós estamos passando por essa situação, é porque nós necessitávamos passar. Tirar o bom proveito, aprender com isso, exercitar a humildade. Exercitar a humildade, deixar o orgulho de lado e fazermos o nosso melhor naquela posição em que nós nos encontramos. O superior, ele tem a obrigação de fazer o bom uso daquele poder que lhe foi dado. Ele tem a responsabilidade de conduzir as almas que estão abaixo dele. E o inferior, ele tem que ter a resiliência, ele tem que ter a resignação de aceitar a sua posição, de compreender que ele está ali para um ensinamento, para o seu crescimento. E quem sabe nessa ou numa próxima encarnação, ele não possa mudar essa situação novamente. E o que tem de igual, então, meus irmãos, para encerrar? O que nós falamos tanto naquele que ocupa uma posição de superioridade, quanto naquele que ocupa uma posição de inferioridade? O que ambos precisam trabalhar? A sua humildade. Humildade para exercer o seu poder e humildade para aprender que não somos melhor que ninguém. Que se nós estamos passando por alguma dificuldade, aquilo ali há de nos ensinar a sermos melhores. Então não esqueçamos nunca, estando embaixo ou em cima da roda gigante, nós temos que ser sempre muito humildes.
Uma boa noite a todos e muito obrigado. Vamos se acomodar agora para termos o nosso passe. Agradecemos então a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, e que possamos sentir então a energia vinda da espiritualidade e passando por todo o nosso corpo, que essa energia renove as nossas forças e que possamos, ao retornar para os nossos lares, chegarmos lá melhor do que quando aqui chegamos. Graças te damos, Pai, e que assim seja.